Fala, fofuchas e fofuchos! Beleza, galera? Como é que vocês estão? Tranquilinho aí? Vamos seguindo o nosso conteúdo. Hoje, então, finalizando a nossa matéria de terceiro bimestre de filosofia. Hoje a gente vai estar falando sobre o maior discípulo de Sócrates. Semana passada, na última aula, nós falamos aí sobre Sócrates. Estamos vendo agora aqui o maior discípulo de Sócrates, chamado Platão. Hoje a gente vai dar uma olhada no geral aí para ver toda a visão de Platão. Vamos lá? O maior discípulo de Platão se chamava Aristófanes. Eu falo, Aristóteles, não, Aristófanes. Mas ninguém conhecia ele com esse nome. Ele era chamado de Platão. Platão era um apelido, porque ele tinha as costas largas, né? Então esse Platão aí significa costas largas. Então Platão, vamos entender aí, Platão era um jovem rico, da aristocracia, né, ateniense. Ele nasce em Atenas mais ou menos 428 a.C. e vai até 347 a.C. Ele estudou música, estudou arte, estudou matemática, a gente vai falar aqui, estudou astronomia, ele era atleta, lutou, participou das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos como lutador. Então ele era um cara multiversátil. E ele, depois que o Sócrates morre, ele participava da política. Nós vimos aqui, ele não estava no dia que Sócrates morreu, a gente falou aqui. Quando Sócrates morre, ele fica desgostoso da política e da república, e ele abandona Atenas e vai viajar, vai para o Egito, ele vai para as regiões periféricas da Grécia, vai estudar com os pitagóricos. Importante a gente entender isso, porque o pensamento de Platão é um pensamento que ele tem uma estrutura de Sócrates com a escola pitagórica. Aquela coisa do Deus matemático que a gente viu aqui, né? Nós vimos aqui na matéria, no bimestre passado. Ele carrega bastante da escola pitagórica. Quando ele vai voltar, depois desse caminhar todo, aí ele volta para Atenas para construir aí a Academia de Platão, ou Academia de Atenas. A gente vai estar falando, vamos pegar hoje aqui só para falar um pouco também sobre a academia, vamos falar bastante dela. Belezinha? Olha só, é importante a gente ter atenção aqui a Platão, porque Platão é um dos principais filósofos que caem no Enem. É um que sempre está caindo no Enem. Então a gente vai estar dando uma olhada especial em Platão, nas suas teorias, para você estar esperto aí, porque ele está sempre caindo no Enem. É importante a gente estar aí ligado nele. O Platão ele tem três teorias que estão sempre caindo no Enem em discussão. Primeiro aí a gente vai falar a teoria das ideias de Platão, ou teoria das formas, que a gente vai falar aqui. Aí depois a gente vai estar dando uma olhada aqui na teoria da alma. Vamos olhar aqui como ele vê a alma. E vamos ver a República de Platão. Como deveria ser feita, qual seria a sociedade ideal, o governo ideal, na visão de Platão. A gente vai estar dando uma olhada nessas três visões aí de Platão. Tranquilo? Partiu? Vamos lá então, galerinha. A primeira teoria aí de Platão é o que a gente chama de teoria das ideias, ou teoria das formas. Essa teoria de Platão ela é mais complicadinha, mas para a gente agora, que a gente já veio caminhando aí na filosofia esse ano, já não vai ficar tão difícil assim. Teoria das ideias ou teoria das formas. É uma teoria dualista.
Ah, André, o que é teoria dualista? Eu não lembro. A teoria dualista que é a visão de que existem dois mundos. É um mundo físico e um mundo metafísico, fora do mundo físico. Mas aí lembra que eu falei aqui para vocês, cuidado, que eu até falei assim, ó, expliquei aqui, quando você quer falar de mundo físico, quando você quer falar de mundo metafísico, hoje, aí tô falando de hoje, quando você quer falar de mundo metafísico, mas você quer se referir a buraco negro, a falar de antimatéria, aí você vai falar metafísica científica. Quando você quer falar sobre deuses, dragões, anjos, santos, seres metafísicos, aí você fala metafísica platônica. Lembra que a gente viu aqui? Estamos em Platão agora. Agora você está entendendo aquilo que a gente viu lá. Olha aí, ó. O Platão é dualista. Ele fala, o mundo existe dois mundos aí. Só que ele não chama de mundo físico e metafísico. Ele vai chamar de mundo sensível, ou seja, um mundo material. Ele chama de mundo material, mas na verdade chama de mundo sensível. Por quê, André? Porque você, através dos seus sentidos, você sente um mundo. O mundo que você pode sentir. O mundo aqui, mundo sensível. Então ele tem a ideia do mundo sensível, ou mundo material, ou mundo físico, caso você queira chamar assim, não tem problema. E o mundo das ideias, aquele mundo que é idealizado na sua mente. Ou o mundo metafísico platônico, ou o mundo inteligível. Você não pode entender ele. Você não é capaz de conseguir entender ele, a sua plenitude. A gente vai compreender aí. Ele é inalcançável. O mundo das ideias, ele é inalcançável em sua totalidade. A gente vai discutir isso aqui. É fácil, quando você vai entender. É só você perceber amor platônico. O que era amor platônico? É aquele amor idealizado, é aquele amor inalcançável. Ele é perfeito. Ele é perfeito porque ele não é real, ele não está no mundo físico. Ele só está na sua mente. Então aquele termo, esse cara tem um amor platônico por fulana. Ele vive aquela fantasia. E hoje a gente chama isso, é claro. A gente usa esse termo para entender isso. Ele vive aquela fantasia, só você se ligar nisso. Naquele amor idealizado, mas que ele não se concretiza no mundo real. Então tranquilo aí. Então pro Platão, existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo ideal, que aí é o mundo das ideias, é o mundo inteligível. Tranquilo até aí, gente? Só que aí você tem que entender o seguinte, para eles, para Platão, como ele tem aí uma visão metafísica, o mundo inteligível é o mundo perfeito. Lá está a verdadeira verdade. É a ideia do cristianismo. Vou pegar aqui um pouco, vou tentar usar o cristianismo para a gente poder entender a maioria das religiões dualistas. O perfeito, o paraíso, a perfeição está no mundo inalcançável, inteligível, está no mundo metafísico. Na verdade, o mundo físico, ele é uma representação distorcida do mundo inteligível. Tá dando para acompanhar isso, gente? Então, só retrospectiva aqui. Para Platão existem dois mundos. Um mundo sensível, que é o mundo material, sensorial, aquele mundo em que você sente ele através dos sentidos. E outro lado, o mundo metafísico, o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo perfeito. Esse aqui, na verdade, é a realidade, é o correto. O mundo real, ele só é uma distorção, é um reflexo distorcido do mundo das ideias, que esse seria o mundo real. Vou dar um exemplo básico aí. Então,
se você olhar todas, eu até falo assim, se você olhar todos os gatos, na verdade, todos os gatos, eles representam um conceito de gato superior. Tranquilo até aí, gente? Eu só dei esse exemplo aqui para você poder entender. É um mundo inteligível. Pô, André, beleza, mas o que acontece com a gente? Ele fala, a nossa alma, aí trabalha com o conceito de alma, não só no sentido que a gente viu aqui dos pré-socráticos, aquela ideia de ânima, a força que faz com que você que as coisas sejam animadas, né, possam se mexer. Ele não trabalha só com a força que faz com que os seres vivos se mexam, se locomovam, tenham vida. A alma para ele não é só ânima na versão, né, pré-socrática, não. A alma, ela é metafísica. Ela é a parte do ser humano que consegue romper o físico para ir para o metafísico. Sai do mundo material e vai para o mundo das ideias, ou o mundo inteligível. É a parte do ser humano que consegue fazer essa transição entre esses dois mundos. Então o que acontece? Para Platão a ideia é o seguinte, quando você nasce, quando você encarna, né, que você nasceu, você veio ao mundo, você sofre um processo de amnésia, em que você esquece tudo, todo um mundo inteligível, um mundo perfeito. Quando você vem para cá, você esquece isso tudo. Você vem para a Terra e você esqueceu isso tudo. À medida em que você vai vivendo e vai conhecendo o mundo, é o que ele chama de reminiscência. À medida em que você vai tendo essa reminiscência, ou seja, você vai estudando, você vai desenvolvendo a sua capacidade mental, você vai lembrando do mundo inteligível, do mundo das ideias. Então, na verdade, você não está aprendendo nada. Você só está relembrando as coisas que você esqueceu. E como é feita essa reminiscência? Através do estudo, através do conhecimento filosófico, através da dialética. Tese, vimos isso tudo no primeiro bimestre, por isso é legal a gente no primeiro bimestre a gente construir aquela visão lógica, para quando a gente chegar aqui agora, fica mais fácil trabalhar. Então você tem conhecimento, tese, antítese, antitese, o choque da tese e da antítese, ou antitese, vai dar a síntese. E é nesse processo dialético que você vai alcançando a verdade. Você vai se aproximando aí da verdade, abandonando aí o mundo sensível e alcançando aí o mundo das ideias. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos seguindo. Vamos lá, galerinha, continuando. Olha só, para a gente entender a teoria das ideias ou teoria das formas de Platão, ele vai criar uma historinha, sempre tá caindo no Enem, a história filosófica mais famosa que tem, chamada aí Alegoria da Caverna de Platão. É tão importante a gente entender essa alegoria da caverna de Platão. Existem várias versões aí sobre essa alegoria da caverna, mas a gente vai entender filosoficamente aqui a sua representação. Ele vai dizer o seguinte, imagina uma caverna. Então, existe um grupo de pessoas que vive dentro dessa caverna. Essas pessoas nunca saíram da caverna. Essa sociedade, ela nunca saiu da caverna. Ela nasce, morre, seus filhos nasceram ali e foram as gerações ali. Gerações internas dentro da caverna. Eles nunca saíram dali de dentro. Bebem da água de um rio que passa dentro da caverna, se alimentam de animais que eles criam, de plantas que eles desenvolvem ali. E eles nunca saíram da caverna. O mundo
para eles é a caverna. Em algumas versões, eles estão acorrentados, presos ali dentro, que eles não podem sair. Em outras versões, não. Eles só acreditam que o mundo se resume à caverna. E dentro dessa caverna, ela é iluminada por uma fogueira. E eles veem as imagens na parede e eles acreditam que aquelas imagens elas são deuses. E como elas se mexem ali na parede. Então eles começam a dançar em volta da fogueira, que eles acreditam que dançando em volta da fogueira eles vão aplacar a vontade dos deuses. Algumas versões têm a fogueira atrás deles, que eles não veem a fogueira. Eu estou usando a versão que eu acho que é a mais interessante, porque ela dá uma série de ganchos para a gente compreender. A visão, né, do Platão. Eu acho que é a versão aí que acho que abre mais espaço para a gente trabalhar. Então todos eles dançavam ali em volta da fogueira e acreditavam que as imagens que apareciam nas paredes eram deuses. E que eles ficavam nervosos porque eles se mexiam, então eles tinham que dançar em volta da fogueira. E existia um ponto de luz no final da caverna. Eles tinham um ponto de luz no final da caverna e eles diziam que o ponto de luz é onde moravam os deuses. E era proibido ir aonde os deuses moravam. Era proibido a qualquer cidadão de dentro da caverna no ponto de luz, porque lá é que moravam os deuses e os deuses poderiam ficar raivosos. E por geração em geração, essa explicação foi a explicação que todos eles aceitavam. Até um dia em que um deles olha e fala assim, não, cara, o mundo não pode se resumir a essa explicação tão básica e simples. Eu acho que o mundo é muito mais do que essa explicação. Então, ele questiona a explicação que ele ouvia de geração em geração. E ele resolve, então, ir em direção à morada dos deuses, que é o ponto de luz. Por isso que eu estou falando isso, porque tem versão que nem esse ponto de luz tem, nem essa discussão ela tem. São várias versões aí. Então ele resolve ir de encontro a tudo aquilo que se falava e ir em direção ao ponto de luz que era proibido. E ele vai em direção ao ponto de luz. E à medida que ele vai andando em direção ao ponto de luz, esse ponto de luz ele vai crescendo. Até o momento em que ele percebe que, na verdade, aquilo não era um ponto de luz. Aquilo era a porta da caverna. E que ele estava dentro de uma caverna e que do lado de fora estava um dia lindo de sol. E ele faz o quê? Ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, como a vista dele nunca viu a luz do sol, ele fica cego na hora. A luz do sol cega ele porque ele nunca tinha visto a luz do sol. Mas à medida que a vista dele vai se acostumando com a luz do sol, ele vai começando a enxergar. E ele percebe que aquilo ali atrás dele era uma caverna e que na frente tinha um mundo, a realidade. Um mundo à volta dele. E ele vai dar uma volta no mundo para conhecer como é que é o mundo. E um certo dia ele para e pensa assim, cara, tá todo mundo lá na caverna ainda. As pessoas estão pensando que o mundo é a caverna. Aí o que ele faz? Ele resolve voltar e falar com o pessoal. Galera, vamos lá para fora, isso aqui é uma caverna. Quando ele entra na caverna, todo mundo fica desesperado. Por quê? Porque ele foi na morada dos deuses. Ele foi para o ponto de luz.
Então todo mundo se revolta, ele fala, gente, isso aqui é uma caverna, vamos lá para fora, o mundo tá lá fora, isso aqui é uma caverna. Aí o pessoal fala, não, cara, você tá louco, você foi na morada dos deuses, eles vão nos castigar. Ele falou que deuses nada, cara, isso são sombras na parede, o mundo tá lá fora. O grupo fica revoltado e mata ele a paulada. Tranquilo? Beleza, só para avisar, aqui que tem versão que vai todo mundo lá para fora com ele. Então, não sei qual a versão que você vai ver. Então, na versão que eu vi é mais trash. As pessoas lá dentro matam ele. Aí você vai entender agora o porquê essa versão eu considero ela mais do que a outra. Mas é você entender aí o sentido, aí você vai começar a compreender. O que Platão quer mostrar pra gente? E é importante a gente entender isso. Aí agora vem o mito da caverna. As pessoas vivem num mundo fechado onde elas têm explicação para tudo. Aí Platão ele vai dizer, os políticos têm explicação para tudo, a família tem explicação para tudo, a igreja tem explicação para tudo. Tudo está num livro que, se você ler, você sabe a explicação de tudo. Você entende todo mundo. Mas para ele o mundo é inteligível. Lembra que a gente viu aqui? A grande verdade é inalcançável. É o sol lá fora, que ilumina tudo que está lá fora, que faz com que você enxergue o mundo, mas ele é inalcançável. Você nunca vai conseguir pegar o sol. Você nunca vai alcançar. Sacou? Por isso eu acho essa versão tem mais a ver com a visão de Platão realmente. Ele fala, o mundo da caverna é um mundo falso. É o mundo dos deuses, que nós criamos, que são as nossas imagens, refletidas na parede. Que tem a nossa imagem aí, semelhança, ele tem essa visão aí. Aí ele fala, só questionando as verdades absolutas, você consegue chegar próximo da grande verdade, que é o sol. Só quando ele vai de encontro a tudo aquilo que diziam que era verdade absoluta para ele, dentro da caverna, e ele resolve ir de encontro ao que era que se dizia que não podia fazer, que ele vai andando, ele vai descobrir o mundo. E ele descobre que aí, na visão da metáfora dele, seria o conhecimento científico. Seria o estudo. Estudar filosofia, estudar ciência. À medida que você vai estudando ciência e filosofia, você se afasta daquela verdade, aquela grande verdade absoluta falsa da parede, que é vendida para você, e você vai se aproximar da verdadeira verdade absoluta, que jamais iremos alcançar, mas que ela está lá. Olha aí. Você entender, e quando ele chega lá de fora, ele se assusta, ele para de enxergar. Ele nunca vê a luz do sol. A gente, quando a gente começa a estudar ciência, a ciência assusta. A ciência nega coisas que a gente tinha como verdade absoluta. O mundo explicado de maneira confortável, está saindo da zona de conforto, indo no mundo lá fora. Então, no primeiro momento, você se assusta, dá medo, porque você não sabe onde se agarrar. Quando ele saiu lá fora, ele cegou, ele desespera. Mas a vista dele vai acostumando, e ele vai percebendo que é só um mundo lá fora. Que ele nunca vai ter explicação de todas as coisas do mundo, porque o mundo é maior do que a gente. Entendeu? A luz da grande verdade, que é o sol, aí na visão dele metafísica seria um Deus, ilumina todas as coisas, faz com que você entenda o mundo, mas jamais será alcançado através da percepção do conhecimento, que a gente falou aqui da dialética, do estudo científico. Você vai entender o mundo ao seu redor. Mas ele jamais será alcançado, como prometem pra gente que você vai saber a verdade, que você tem um conjunto de regras e acabou, e faz aquilo ali que pronto, tá tudo certo. Ele fala, não, você tem que questionar isso. Quanto mais você questiona, quanto mais você entende, mais próximo
da verdade, do mundo inteligível, no mundo das ideias, você vai estar chegando. Tranquilo até aí. E no final ele fala, cuidado quando você for voltar para as pessoas, para conversar com as pessoas. Nem todos estão preparados para ouvir sobre a verdade lá fora. As pessoas estão na sua zona de conforto. E quando você chega para tirar elas de dentro da caverna, para olhar para o mundo lá fora, onde você não tem certezas, onde é um mundo só, e você não tem certeza de nada, as pessoas não gostam. Cuidado que elas podem te fazer mal. Nem todos vão acompanhar você. Eu sempre falo isso e falo assim, gente, no final, quando eu acabo de explicar essa história, eu falo, bem-vindos ao mundo fora da caverna. A gente não tem explicação de tudo. A ciência nem tem a pretensão de explicar tudo, nem a filosofia. A gente só tenta entender aquilo que a gente consegue enxergar do lado de fora da caverna. É isso aí. Tranquilo? Vamos seguir que a gente vai dar uma olhadinha agora nas outras teorias dele. Vamos dar agora na teoria da alma. E como essa alma que passa de do mundo metafísico para o mundo físico, que consegue transitar entre esses dois mundos. Partiu? Beleza, rapaziada. Vamos lá, galera. Vamos embora, partiu? Beleza. Agora vamos ver que alma é essa, como funciona essa alma platônica que consegue transitar entre os dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. Platão diz o seguinte, quando a alma ela encarna, quando ela chega aqui na Terra, no mundo sensível, ela se distribui em 3 áreas, e fica 3 partes aí da nossa alma, que primeira, o que ele chama de alma concupiscente, que aí ela fica no ventre, ela é responsável pelo desejo, vontade de comer, vontade de fazer as necessidades fisiológicas, necessidade de atividade sexual, são os desejos primários, impulsivos animais, que ela é despertada na gente logo quando a gente nasce, que é a concupiscente, seria aí a parte da alma, a alma concupiscente. À medida em que a gente vai desenvolvendo a reminiscência, a gente vai estudando, vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo as outras áreas da nossa alma. Aí vem a alma irracível, a parte da alma que fica no coração. Aí são os sentimentos, amor, a paixão, são os sentimentos um pouco mais racionais, não é aquele desejo mais, já é a paixão e o amor, já está uma coisa, está ligada ainda ao sentimento. E por final, quando você desenvolve a alma racional. A alma racional agora, ela fica na cabeça. Aí quando você está desenvolvendo aí toda a sua racionalidade. Quando você consegue se afastar aí da concupiscente e da irracível, e agora você já está na racional. Você desenvolveu, você está mais perto agora do mundo das ideias. Vamos lá, fofuchos, vamos fechar nosso conteúdo agora aqui de Platão e fechar nosso conteúdo aqui do 3º bimestre de filosofia. Vamos dar uma olhada aqui nessa obra, a pintura, que é a Academia de Platão. Primeiro, essa obra aqui ela é fictícia. Ela é feita pelo pintor Rafael, mais ou menos entre 1509 e 1510. Essa pintura está numa parede do Vaticano. Ela foi a pedido do Papa Júlio II. E Rafael ele vai pintar aqui a Academia, de Platão. A Academia de Platão é a escola que Platão cria, ou Academia Ateniense também chamada assim, Eu não sei como vai cair no Enem para você. A Academia Ateniense, a Academia de Platão, ele vai construir em Atenas e vai ser considerada a primeira universidade do mundo ocidental. Ela vai ter estudos ali filosóficos e científicos. Apesar de que ele não podia, na época da política de Atenas, e até porque Sócrates já tinha rodado, a gente viu aqui, morreu,
ele não podia abertamente falar que aquilo ali era um local só de estudos, assim, desligado. Então ele vai fazer o quê? Como ele já tinha uma visão religiosa, ele vai botar a academia voltada para o contemplar, né, o deus Apolo e as suas musas. Tanto que aí você vê que na pintura, aqui não dá muito para aparecer, mas na pintura, no modelo que eu botei aqui, ele mais próximo, aqui você tem a figura, aqui aos pés, esse aqui está aos pés de Apolo, tem uma figura de Apolo aqui grande, e aqui uma figura de Atenas, então é que seria a escola dele, que se fazia também esse culto a Apolo e Atenas, mas ela era muito mais voltada a estudos de astronomia, de matemática, Aí aqui, a pedido, né, do Papa, ele vai colocar os grandes filósofos da antiguidade. Tem uma mistura, ele bota pessoas aqui, bota coisas aqui, a gente vai falar aqui que não é da época, né, não é da antiguidade, mas em geral aqui que é uma homenagem aqui aos filósofos da antiguidade. Beleza? Até aí, por que, André, você botou essa figura aqui? Vocês vão estar fazendo redação no Enem, no vestibular, então nada melhor do que uma obra para amarrar com a filosofia, para você instrumentalizar você na hora de você trabalhar, né, com uma redação. Então apesar de não ser real, né, é bom que você tenha conhecimento para trabalhar dentro disso. Então é uma obra aqui do Renascimento. Pega aí o Cinquecento, né, que a gente estudou aqui, né, em história. E é a base de todo o pensamento aí, né? Todo o pensamento que você tem aí do Renascimento. Tanto que em cima dessa pintura, né, tem a imagem de anjos, né, iluminados por Deus. Então a ideia de que Deus ilumina essas grandes mentes aqui, tranquilo? Beleza? Aí vou falar que só destacar aqui alguns aqui. A gente não vai ver toda essa galera aqui, porque até não é tão importante pra gente. Mas a título de curiosidade, pra gente entender, né? Zenão, que a gente viu, pré-socrático, né? E Epicuro, tá aqui, o número 2, né? Aí aqui no número 3 seria o próprio Rafael, o pintor. Ele se insere aqui na galera, né, nos grandes filósofos aqui, ele se insere aqui. O número 4, Anaximandro, a gente viu aqui, ó, pré-socrático também, né? Aí, ó, 6, Pitágoras, né? A matemática tá aqui pra gente. Agora, que a gente vai estar vendo no próximo bimestre, Alexandre o Grande, o imperador, que foi aluno de Aristóteles, então, desde criança lá, o imperador estudou filosofia com Aristóteles, que a gente vai ver aqui no bimestre que vem, no período helenístico, né, Aristóteles foi aluno de Platão e, né, tá lá, deu aula para Alexandre o Grande. A gente vai discutir isso no próximo bimestre. Parmênides, aí ó, que a gente estudou aqui, há uma discussão de que isso aqui seria a Mona Lisa, né? A ideia aí de que seria a Mona Lisa, eu não tenho certeza, aqui é uma discussão. Aí vem aqui, ó, Sócrates, em verde aqui o número 12, aí vem 13, o Heráclito, a gente viu aqui, aí 14 você tem o Platão, e 15 Aristóteles. Interessante que Platão, aqui, ele segura o Timeu, que é um livro do Leonardo da Vinci. Então ele faz a brincadeira aí com Platão segurando o livro de Leonardo da Vinci. E aqui Aristóteles
segurando aí o livro dele de ética, o próprio livro de Aristóteles de ética. Tranquilo até aí? Só para finalizar aqui, Diógenes, a gente vai falar, vai ser o nosso último filósofo do quarto bimestre, Diógenes aqui. Então, aqui, o que a gente vai estar vendo no quarto bimestre, eles estão aqui, Aí, ó. Aristóteles, o aluno dele, Alexandre o Grande, e vamos falar de Diógenes também, que aí é a matéria já para o quarto bimestre. Aí eu coloquei essa figura aqui só para a gente ter essa ideia. Tranquilo, gente? Fechamos a nossa matéria, tem exercício aí que a gente vai estar corrigindo em videoaula, tal. Conforme for, eu deixo depois lá o gabarito lá na plataforma, tá? Aí agora com conteúdo fechadinho, dá uma olhadinha nas aulas, dá uma estudada para nossa prova. Gente, muito cuidado com a saúde aí, entendeu? Faça aí o que a Organização Mundial de Saúde preconiza pra gente, cuide da sua família e no mais a gente está se vendo. Gente, beijão para todos e fui!